Vamos falar um pouco do estado de São Paulo, mas eu entendo que antes da gente falar do estado de São Paulo, é interessante a gente fazer uma revisão do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, do cenário que a gente está enfrentando, porque o cenário representa dificuldades, mas também oportunidades, e oportunidades que podem ser exploradas, principalmente pelo estado de São Paulo. Eu acho que nós passamos por todas as crises que nós podíamos passar. Nós passamos aí por uma recessão brutal na Argentina, que subtraiu exportações industriais brasileiras. Enfrentamos um desastre Brumadinho, que além da tragédia humana, afetou em cheio o setor mineral, que é um setor importante da nossa economia. Pelos cálculos aí do Ministério da Economia, só o desastre Brumadinho deve ter subtraído do PIB em 2019 alguma coisa em torno de 0,4 pontos percentuais. Depois da crise do Covid, que é a maior crise, sem dúvida nenhuma, que a nossa geração se deparou, a crise hídrica, com aquele desafio de não permitir o desabastecimento de energia, houve uma atuação rápida na importação de energia, também no despacho de térmicas, obviamente isso tem um custo, né, isso pressionou a inflação. Por fim, agora a guerra da Ucrânia, né, pressionando preços, trazendo mais problemas. Tudo que podia dar errado, eu acho que deu nesse período de 4 anos. Só faltou o quê? Faltou o Rio Amazonas virar sangue, faltou o gafanhoto. Agora, gafanhoto foi quase. Que eles bateram lá na porta do Rio Grande do Sul e depois voltaram. Por pouco não entraram também. Mas, ainda assim, nós conseguimos nos manter numa trajetória de consolidação fiscal e numa trajetória de reformas para o mercado. E muitas vezes surpreendendo as previsões que vinham aí dos especialistas. Basta lembrar que, por exemplo, no ano passado, se previa que nós teríamos aí um déficit primário da ordem de 250 bilhões de reais, nós tivemos um superávit da ordem de 65. Então, nós tivemos o melhor resultado fiscal de estados e municípios desde 1991. Tivemos as estatais dando lucro, Correios, Porto de Santos, enfim, houve uma mudança grande. Apesar de toda a dificuldade, reformas importantes foram aprovadas, né, com a reforma da Previdência. Nós tivemos aí o marco do saneamento, a lei das agências, a autonomia do Banco Central, o marco das startups, ou seja, uma série de reformas, a lei do gás, série de reformas importantes. E realizamos de 2019 até aqui 144 leilões de infraestrutura, contratando 848 bilhões de reais de investimento. É algo que a sociedade ainda não percebe. Metade desse valor praticamente diz respeito ao investimento que virá do setor de óleo e gás, com os 2 maiores leilões de óleo e gás da história, que foi o leilão, os leilões do excedente da seção onerosa, né, nos campos do pré-sal. Mas a outra metade são leilões de saneamento, são leilões de ferrovias, de rodovias, de portos, de aeroportos, de energia, tanto na transmissão quanto na geração. 848 bilhões de reais, do tempo que eu trabalho com infraestrutura, eu não lembro de ter visto um volume deste sendo contratado. Isso significa que a gente pode imaginar que a infraestrutura será uma alavanca para o crescimento econômico, para a geração de emprego nos próximos anos. E eu não tenho dúvida disso. Os contratos estão muito bem estruturados, são resilientes do ponto de vista financeiro, tem muitos mecanismos que trazem essa resiliência, mecanismos que permitem, por exemplo, que tratam o risco de demanda, garantindo o percentual do valor presente líquido ao investidor, caso haja frustração, mecanismos que tratam o risco de câmbio, ou seja, nós aprendemos a estruturar projetos e o mercado acabou vindo. O investidor estrangeiro veio, tivemos aí a presença de operadores de infraestrutura europeus, presença de fundos de investimento de todas as regiões do planeta, de fundos soberanos, de fundos de pensão. Então, a gente tem uma infraestrutura que está bem contratada. Eu tenho certeza que a gente vai ver essas obras aí transformando o Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, caminhamos relativamente bem, apesar de todas as crises. E agora o mundo se depara com uma situação inédita. Toda vez que os preços sobem, é de se esperar que o CAPEX suba, que o investimento suba. E agora está acontecendo justamente o contrário. A gente tem visto aí o preço subindo e o investimento caindo. A gente está vendo redução de área plantada no planeta, falta de investimento em refino,
e isso traz alguns alertas. Por exemplo, quando a gente pega a situação do combustível aí fora, a gente vai ver o seguinte, que há um descolamento nunca antes visto de preço de barril e preço de derivado. O investimento em refino deixou de valer a pena, porque remunera pouco, e a gente está num cenário de alta de taxa de juros, e a gente passou a operar com reservas de poucos dias. Então a gente operava com reserva de 100 dias para diesel, por exemplo, hoje a gente está operando com menos de 10 dias de reserva. Não é o Brasil, é o mundo. Então, no final das contas, isso tem pressionado o preço. Os países resolveram fazer intervenções na economia para proteger suas populações. Agora, cada intervenção na economia, você tem mais desorganização. Então, a gente está com um mercado extremamente desorganizado, um problema, de fato, na oferta e um processo inflacionário que vai se estender mais do que era previsto inicialmente. Entendo que o Banco Central entrou com um remédio adequado no Brasil, remédio duro, mas que deve realmente proporcionar uma redução de inflação. Agora, daí vem as oportunidades. E das oportunidades a gente começa a pensar naquilo que pode realmente transformar o Estado de São Paulo ou impactar o Estado de São Paulo positivamente.